nossa meditação, eu gostaria de selecionar 3 textos. Nós vamos ler 1 Timóteo 1,15, depois João capítulo 10 e depois João 3,16. E nesse retalho, nessa costura, nós vamos extrair a nossa reflexão. Queremos sempre lembrar os irmãos que a igreja mantém um site e que todas as mensagens, sermões aqui pregados, eles ficam lá, armazenados, e você pode rever e também pode indicar. De repente tem alguém precisando ouvir alguma palavra, alguma mensagem que marcou você profundamente. De repente essa mensagem pode ser de grande valia para alguém que está passando por um momento difícil, tá bom? Então divulgue aí o nosso site, acesse. Inclusive vocês que têm parentes no exterior, pessoas que às vezes estão frequentando, moram em outros lugares, talvez não tenham muito acesso à igreja, a pessoa não participa de um culto, pelo menos ela ouve uma mensagem, assiste uma mensagem, e isso ajuda bastante, ok? Palavra de Deus, segundo o texto que nós expomos, 1 Timóteo 1,15, diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Na outra versão, eu sou o principal. João capítulo 10, versos 14 a 21. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. E segundo a projeção, quero que todos leiam comigo, de acordo com a projeção, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra do Senhor, de acordo com Timóteo e o evangelista João. A celebração da Páscoa, da Paixão, que gentilmente, carinhosamente chamamos de sofrimento de Cristo, ela vai muito além de uma sexta-feira apenas. Ainda que sejamos liturgicamente prisioneiros de datas, na verdade este hábito pode ser extremamente positivo, tanto quanto negativo, porque de repente também só comemoramos na sexta-feira, só nos lembramos no Natal, só pensamos no Ano Novo. E esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, acaba por prejudicar a nossa própria conduta, quando nós perdemos muito mais do que aquilo que a própria data, que a própria ocasião oferece. A morte de Jesus, a paixão de Jesus, ela vai muito além de uma sexta-feira. Ela está muito além de dias de horrores, de dor. Um dia em que a nossa atenção se volta especificamente para a morte de Cristo. Mas ali, em todo esse quadro agonizante, triste, sofrível, nós encontramos vestígios profundos da própria vida. Vida que se manifesta na própria pessoa de Jesus, ao entregar a sua própria vida. E vida que recebemos deste próprio Cristo através do seu próprio sacrifício. Jesus nos ensina que Ele tem autonomia e autoridade sobre a sua própria vida. Ele pode dar a sua vida, como Ele pode também recobrar a sua vida. E isso acontece especialmente nos dias da ressurreição. É pela morte de Cristo que nós encontramos talvez todas as coisas, e as principais coisas fundamentais, essenciais, aquelas que determinam a construção, a estrutura bem fundamentada da vida humana. O Evangelho de João foi, entre os evangelistas, o que mais explorou detalhes, especialmente pastorais,
na relação de Jesus com seus discípulos. E Jesus cansou, no bom sentido, de se expressar como o pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que difere do simples funcionário, do simples cuidador de ovelhas, que quando vê os lobos se aproximarem, ao invés de enfrentá-los, ele acaba fugindo, abandonando o rebanho e deixando à mercê do poder dos lobos. O Evangelho de João mostra esta pessoalidade de Jesus, este convívio de Jesus com as suas ovelhas. Elas me conhecem, eu as conheço, e este conhecimento é similar ao conhecimento que eu tenho do Pai e o Pai tem de mim, tamanha a nossa intimidade. Se João explorou tanto isto, Paulo tratou do aspecto doutrinário, sem esquecer da vida. Ele mostra evidentemente o pecador, mas identifica também o Salvador. Ele retrata com pormenores o pecado, mas também minucia o perdão de Deus. Ele ensina sobre a morte, mas ele faz prevalecer a vida que ele tem em Cristo Jesus. Paulo foi o homem, o apóstolo, que talvez mais tenha explorado o aspecto da vida, a ponto de dizer que já não era ele mais quem vivia, mas Cristo, conforme ele disse, vive em mim. À luz dessa palavra, eu quero dividir nesta manhã de sexta-feira a seguinte palavra com os irmãos: pela morte de um se chega à vida para todos. Eu queria que você observasse no meu tema a singularidade de um, mas sem perder a perspectiva da pluralidade de todos. Eu não posso limitar a morte de Jesus a Jesus. Eu não posso tirar da morte de Jesus a sua principal proposta e objetivo, a vida. Eu não posso meditar nestes dias apenas sob a ótica do sofrimento, da agonia e da tristeza e da aparente derrota, quando eu estou por perder aquilo que é produto, resultado imediato e que é propósito de Deus desde a eternidade, a vida para todos. E com base nesses textos, há aqui alguns desdobramentos e aplicações que eu quero dividir. Pela morte de um se chega à vida para todos, e isto devolve o sentido que a vida não pode perder. O que Jesus faz na cruz é devolver ao homem o sentido, o significado primeiro da sua existência, da sua razão de ser. Paulo vai dizer que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E ainda que haja aqui sobejamente ensinamentos doutrinários, é muito mais do que uma doutrina, é salvar o perdido, é devolver à vida o sentido que ela havia perdido, esta vida desfigurada, comprometida, sucateada pelo pecado. Depois, o próprio evangelista Lucas diz assim: porque o Filho do Homem, Jesus, ele veio buscar e salvar o perdido. Quando Jesus estava lá na casa de Zaqueu, o próprio Cristo disse isto: eu vim salvar e buscar o perdido. Em outras palavras, em Jesus, a vida recupera aquilo que ela tem de mais essencial, a própria vida. Uma vida salva da morte, do pecado, uma vida resgatada, redimida, tratada, curada naquilo que é a sua principal carência. A vida passa pela experiência do perdão gratuito. Tudo está resolvido, tudo está consumado, a obra de Deus se faz presente em nós. O pecado, à luz da morte de Cristo, fez na vida e fez da vida aquilo que a vida não era para ser. O pecado nos desapropriou, o pecado nos empobreceu, o pecado nos desfigurou, o pecado nos transformou para piores. Paulo vai dizer aqui que Deus decidiu revelar a sua graça sobre a sua vida, a quem ele chama e se intitula o maior, o principal.
o pior dos pecadores, é o perdido. Este é o estado grave gerado pelo mal, especialmente quando o pecado assume o controle da vida. A pessoa está completamente perdida, ela perde a vida e perde o seu sentido de ser. Nestas perdas, a relação com Deus ficou fora de foco, totalmente comprometida, dificultosa e, por conseguinte, cansativa, chata, desgastante, angustiante, um desprazer, um tédio, uma vida tendenciosa e assaz religiosa, cheia de deveres e cumprimentos litúrgicos, sem essência, sem espiritualidade. Nós perdemos aquilo que é essencial, que foi construído carinhosamente lá no Éden, o caráter da pessoalidade de Deus. Vivemos com Deus uma relação religiosa apenas. Deus deixou de ser uma pessoa. Em Cristo nós recuperamos o sentido da vida. Deus resolve o nosso pecado, a nossa perdição. As repercussões disto, a relação com o próximo ficou também distorcida, problemática, sem graça, marcada pela animosidade, pela hostilidade. Os cuidados consigo mesmo, próprios, também tomaram outros quadrantes, o quadrante do desinteresse, da apatia, do desdém, do desprezo. Não se cuida mais da espiritualidade como se devia, debaixo do pecado, mas debaixo da vida que Cristo nos dá, nós recuperamos tudo isso. Jesus corrige todos esses erros de desvio. O principal ou o pior dos pecadores tem aqui a sua vida completamente transformada em todos os sentidos, rumos e propósitos. Paulo encontra significação ao se deparar com a pessoalidade e essa experiência estreita de benefício com Deus. O pecador e perdido agora está salvo, liberto, reconstruído, curado, tratado à altura da sua necessidade. Paulo sabe o que significa Jesus veio buscar e salvar. Portanto, não podemos voltar ao pecado e à perdição, porque foi para isso que Cristo veio, para nos tirar de lá, para nos devolver a vida. Não posso voltar mais ao pecado e à perdição. Pela morte de um se chega à vida para todos, e isso devolve o sentido que a vida não pode perder. Segundo, isso transforma a vida naquilo que ela sempre deve ser. Além de recuperar o significado, a razão, o sentido da vida, a morte de Jesus, uma só, beneficiou a todos, transformando a vida naquilo que ela sempre deveria ser e sempre deve ser. Pergunto ao seu coração, a vida é o que ela deve ser em nós? Jesus diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Veja a ênfase que eu dou aqui, eu dou a vida pelas ovelhas e eu conduzo essas ovelhas, elas ouvirão a minha voz e haverá lá no final um só rebanho e um só pastor. A vida que agora é e que agora há em mim é a vida que Jesus entregou por mim. Ao entregar a sua vida voluntariamente, diga-se de passagem, ele próprio disse, dou a minha vida pelas ovelhas. Ao morrer em nosso lugar, ele vem para nos proporcionar uma nova vida. Paulo chega a dizer que se alguém está em Cristo, se alguém experimenta Cristo, se alguém tem esse encontro pessoal com Cristo, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. É uma nova vida. Eu não posso mais ter saudades da velha vida. Eu preciso me firmar e me alegrar na nova vida. Ele deu a sua vida por meio da sua morte, para que eu tenha vida sem vestígios de morte. É esta vida que, segundo o próprio Cristo, é caracterizada pela abundância de vida na vida. Em outras palavras, a vida que Jesus tem e enriquece a vida que eu tenho e a vida que eu levo.
para manter a vida como ela deve ser. Mas a noção mais elementar deste princípio foi desenvolvido por Paulo. Foi Paulo que pensou mais sobre isso, talvez por causa do seu passado, marcado por pecados, escuridade, distância, rebeldia e infelicidade. Paulo tinha uma consciência tão grande do seu pecado, que ele devolveu este seu conceito gigantesco de mal ao conceito de graça, de amor, de vida que Cristo trouxe. Da mesma forma que ele dimensionou o pecado, ele dimensionou a graça de forma ainda mais abundante. Foi Paulo que conseguiu fazer isso. E ele fala assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele vai dizer como isso acontece. E este viver que agora tenho aqui no corpo, na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo não perdeu a lembrança da Páscoa, mesmo fora da Páscoa. Porque a vida que nós temos hoje é resultante da Páscoa de Jesus. Gálatas capítulo 2, verso 20. Mas gosto muito de trazer essas coisas para o campo prático. A vida de Jesus em mim, a vida de Jesus em ti. Como isso deve acontecer? Esta vida me faz melhor dia a dia, progressivamente, não imediatamente, não absolutamente ainda. Mas a vida de Jesus em minha vida me faz melhor dia a dia. Deixa eu usar aqui uma colocação, não quero confundir ninguém, mas às vezes o dia de hoje, o dia de amanhã, o dia de depois de amanhã, não tem sido um progresso de dia em dia. Parece que são ontens, os ontens mal vividos, distantes de Deus. Eu estou em contínuo progresso, assim devo viver, mas de repente eu faço um retrocesso ao pior dos ontens. De repente as coisas velhas despertam uma saudade, uma aptidão no meu coração, e eu volto às coisas velhas e me esqueço das coisas novas. Não é assim que devemos fazer. A vida de Jesus em mim me faz melhor dia a dia, me mantém melhor. E como esta manutenção de melhoridade, como que isso acontece? Eu sou mais agradecido, eu sou mais feliz, eu sou mais confiante, eu sou mais consagrado, e eu enfrento as coisas que eu preciso enfrentar, e principalmente o meu próprio eu, que faz exatamente o caminho inverso. Me torna mal agradecido, me torna batido, sempre depressivo, sempre triste, sempre desanimado, sempre desesperançoso. Eu luto contra este eu que há em mim. Isso é Cristo em mim. Me mantém melhor daqui para frente. Me estabelece também na decisão permanente de ser melhor. Disciplinado, atento, cuidadoso com a santidade, me move a viver melhor em todos os desdobramentos do viver, de forma que a sua vida e a minha vida, se ela não se faz presente no nosso escritório, na nossa faculdade, na nossa casa, na nossa segunda-feira, nós não podemos curtir e experimentar todas as bênçãos que a Páscoa nos dá. É só teoria. É assim que a morte de Jesus se faz em nós, como vida. É esta morte de Jesus, que é vida em nós, que educa, esquadrinha, molda a vida que vivemos. A partir do modo de viver de Cristo, nós decidimos o nosso próprio modo de viver. Logo, não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Pela morte de um, se chega à vida para todos, e isso devolve o sentido que a vida não pode perder, isso transforma a vida naquilo que ela sempre deve ser, e isto firma a vida no lugar que ela sempre deve estar. A Páscoa em Cristo, a morte de Jesus que nos trouxe vida, estabelece, firma, faz enraizar, alicerça a nossa vida onde ela sempre deve estar.
E você conhece essa passagem. Porque Deus amou tanto o mundo, ou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida, ela deve estar dentro deste momento, nesta existência. É óbvio que não podemos pensar na vida se não começarmos a partir da própria vida que temos. Mas é muito importante e fundamental entender que quando Jesus morre para nos dar vida, Ele não vem apenas para que tivéssemos vida nesta vida. E especialmente, a minha vida, mesmo estando aqui, fundamentalmente ela precisa estar lá. Se eu e você estabelecermos a nossa vida aqui, nós podemos desistir da morte de Jesus e, consequentemente, da vida dele. Nós só podemos celebrar a Páscoa porque existe uma vida ali, na eternidade. E este é um assunto que talvez seja o menos pensado em nossos dias, exatamente pelo estilo e ritmo de vida que nós levamos. A palavra nos ensina que o melhor da vida é a vida que está por vir, a vida no porvir. Isso serve para manter a nossa perspectiva alicerçada em algumas certezas. Primeiro, tudo, absolutamente tudo nesta vida é passageira. Relações, pai, mãe, filho, irmão, não existe isso no céu. Bens, riquezas, realizações, talentos, habilidades, história, tudo que você imaginar vai ficar aqui. Morre aqui, encerra aqui. Mas a sua vida com Deus continua lá. Tudo tem um fim previsto. Esta preciosidade desperta outra certeza: nada que não seja genuinamente espiritual será levado desta vida. A única coisa que levamos desta vida é a nossa relação com Deus, é a nossa espiritualidade, é a nossa fé, a nossa devoção. Portanto, para que eu e você tenhamos uma compreensão, uma admiração pela vida eterna, nós usamos a atual vida para trabalhar esses aspectos. Porque eu vou dizer às pessoas que preocupo sim com a minha eternidade, porque estou zelando da minha vida terrena. Enquanto aqui estiver, mas eu vivo fixado, amando, desejando, olhando para a eternidade. Outra certeza, a vida de lá é muito maior e muito melhor que a vida de cá. Pena que a gente só começa a falar isso depois dos 90. Mas a vida de lá é muito melhor que a vida de cá. Sem dúvida, eu não quero partir hoje, não quero me despedir dos irmãos. Amo a minha vida, mas sem dúvida, se necessário for, e se obrigado for, eu me despeço, porque eu tenho consciência que a vida de lá é melhor do que a de cá. Já parou para pensar nisso? Os céus e a eternidade, a presença de Deus sem qualquer impedimento, sem necessidade de cântico, coral, louvor, oração, já imaginou isso? Ah, pastor, no céu não vai ter coral, então não quero ir para lá. Ó, pastor, lá não tem louvor, então não vou para o céu, eu quero ficar sem tocar, né, pastor? Eu quero tocar louvor lá no céu. Eu até acredito que haja, mas não da forma que há aqui, por necessidade. Lá será algo tão espontâneo, tão natural, que a gente nem vai chamar de louvor, porque tudo é louvor. Nem vamos chamar de coral, porque todos cantam, todos exaltam. A vida de lá é muito melhor do que a de cá. Paulo fala assim: eu tenho o desejo de ficar aqui com vocês, mas também de estar com Cristo, e sem dúvida, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 23. E há um cântico bem antigo, da época do Marcos, que dizia assim: o céu é um lindo lugar,
cheio de graça sem par. Meu Jesus vou avistar, o céu é o lindo lugar. Conhece? O céu é o lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou avistar, o céu é um lindo lugar. Puxa vida, nem os antigos lembram mais, ninguém abriu a boca para cantar comigo. Caprichei no sermão, estou fazendo solo aqui na frente e ninguém para me ajudar. Nem o coral, hein? O coralzinho, hein? Puxa vida. Você não sabe, né, Nau? Está perdoada. Eu sei que muitos não sabem. Cadê o lindo lugar? Parece que o lindo lugar é o Caribe, Estados Unidos, Europa. Como nós vivemos fixados. Passamos o ano inteiro, a vida inteira, preocupados com apartamento, com viagem, com escola, com plano de saúde. E mesmo que essas coisas sejam importantes, benfazejas e abençoadoras, eu e você não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. O céu, sim, é o lindo lugar, é o grande lugar. E uma última coisa, esta é a preocupante: não se preocupe e não se dedique apenas às coisas terrenas, para você pensar e desejar as coisas lá do alto onde Cristo vive. E infelizmente na nossa existência as coisas terrenas concorrem com as coisas celestiais. Não viva apenas na construção de celeiros, dizendo à tua alma: come, bebe, regala-te. Isso é loucura, porque mais cedo ou mais tarde nos encontraremos com o Senhor. Podemos ser chamados, a nossa vida pode ser ceifada, e o que valerá mesmo é a nossa eternidade com o Senhor. Pela morte de um se chega à vida para todos. Isso devolve o sentido que eu não posso perder. Isso transforma a vida naquilo que ela sempre deve ser. E isto firma, estabelece a vida no lugar onde ela sempre deve estar. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, disse Jesus, para dizer que houve sim morte, e morte de cruz, e morte dolorosa, e morte vergonhosa, vexatória, e morte injusta. Houve morte. Não podemos nos esquecer que houve morte, mas também para dizer que a morte foi vencida pela vitória, que é a vida do próprio Cristo, o Cristo ressurreto, para dizer que esta vida precisa ser moldada pela vida de Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso parâmetro, para dizer que há mais vida além desta mera vida. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Pela morte de um, nós chegamos à vida. Que Deus abençoe o meu e o seu coração. Amém.